Às vezes eu fico meditando nas belezas do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento não pôde alcançar. Tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imensos jardins, uma luz que está sempre brilhando, que nunca, jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra procuram minha fé abater, com tristezas e dificuldades sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece. Eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz. Onde está minha santa avó Rosa, me esperando ao lado de Jesus?
Às vezes eu fico meditando e pensando em meu coração que não tardará este dia de herdar minha eterna mansão. E então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar para um dia eu ter o direito de no céu com a Santa Forrosa ir morar. E neste dia glorioso, com os anjos ao céu subirei, e com o coro de anjos celestes para sempre a Deus Pai louvarei. Prezados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos, desejando-lhes todas as bênçãos dos céus, ou seja, de Deus nosso Pai, seu Santo Espírito, nosso eterno Salvador Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, como também da Santa Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e todo o poder celestial estejam com todos. Eu agradeço inicialmente a presença de todos, em nome desses santos, e também da direção da Igreja Apostólica. Caros irmãos, eu quero, antes de iniciar oficialmente a nossa reunião desta noite, fazer alguns avisos e também ler um convite para os irmãos desta congregação. Os nossos irmãos Gustavo Celino Moreira e a nossa irmã Priscila Gualda Rosa convido a todos os irmãos e irmãs desta congregação para assistirem à cerimônia religiosa de seu casamento, que se dará no dia 16 de abril de 2016, às 16h30, nessa congregação. Eles se sentirão muito honrados com a presença de todos. Então está aqui feito o convite do nosso prezado irmão. Agora eu passo a ler os recados que constam no boletim da nossa igreja para esta semana. Reunião de oração em Bauru, na congregação de Bauru. A partir do dia 4 de maio de 2016, iniciaremos reuniões às quartas-feiras, às 19h30 na congregação de Bauru, em São Paulo. Há também um novo endereço na cidade de Maringá, de nossa congregação. No próximo domingo, dia 13 de abril, estará realizando suas reuniões na Rua Foz de Areia, número 1370, no Jardim Santa Clara. As reuniões serão realizadas aos domingos, às 18 horas. Esses avisos são para que todos nós estejamos a par dos trabalhos da nossa organização de nossa igreja. Agora, eu convido a todos os prezados irmãos e irmãs para se colocarem em pé, para que com uma oração possamos oficializar o início da mesma. Em reverência, assim oremos, irmãos. Ó querida e santa Vó Rosa, muito agradecemos à Senhora, como também ao Santo Irmão Aldo e a todo o Reino Celestial, por terem
lutado muito nesta terra e de estruturar a Igreja Apostólica nos dias de hoje. É uma grande oportunidade que não só nós que já estamos aqui e estamos tendo esta oportunidade de conhecer a igreja e conhecer a verdade do Reino dos Céus, como também para muitos que ainda hão de vir e conhecer a nossa igreja. Como também muitos já se beneficiaram por esta obra realizada. Portanto, querida avó Rosa, isso é fruto do amor de Deus, do amor de Jesus, de todos os céus e também da Senhora também, como também do Santo Irmão Aldo, por estarmos aqui. Neste momento que estamos iniciando esta reunião desta noite, pedimos aos senhores que recebam nos céus todo o nosso amor, nosso carinho, com a nossa reverência, que iremos prestar uma grande homenagem aos céus por aqui estarmos nesta reunião. Quer seja com a nossa reverência, com o nosso silêncio, com a nossa meditação na doutrina, também com a apresentação dos hinos pelo coral ou a igreja cantando. Isso tudo seja recebido nos céus de bom grado, porque são poucos minutos que temos na nossa vida e assim queremos dedicá-lo com presteza ao reino dos céus, para que tudo sejamos gratos, demonstremos a nossa gratidão e também honremos o teu santo nome. Como também neste momento suplicamos as tuas bênçãos e a tua inspiração, querida avó Rosa, para o transcorrer desta reunião. Que as tuas bênçãos sobrecaem sobre todas as nossas congregações, na sede, enfim, onde esteja sendo realizada uma reunião neste momento, que as tuas bênçãos também acompanhem da sabedoria, para que nós entendamos a importância de estarmos aqui nesta igreja. E assim sendo, vó, dê a nós todos muita sabedoria, entendimento e alimente a fé de nossos corações cada vez mais, porque precisamos muito da ajuda, da unção do reino celestial. Sendo assim, entregamos em tuas mãos esta reunião para a honra e glória de todo o reino celestial. Amém. Caros irmãos e irmãs, cantemos o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte. Pois integrante do poder Cantemos a seguir o hino de número 11 de nosso hinário, Avante a Caminhar. Ó Igreja Apostólica, e avante a caminhar com Jesus, o comandante, nunca nos
77. Esta parte cantemos o hino de número 79. Com Jesus eu sigo. Com Jesus eu sigo a caminhar, com Jesus eu sigo a cantar. Os problemas entenderam, mas encontro de voltar. Com Jesus eu sigo a caminhar, com Jesus eu sigo a cantar, por Jesus eu sigo a cantar. Já cessou a enfermidade, coração felicidade. Com Jesus eu sigo a caminhar, com Jesus eu sigo a caminhar, com Jesus eu sigo a cantar. Os problemas se acabaram, paz e gozo já voltaram. Com Jesus eu sigo a Meus irmãos, agora teremos a oportunidade de ouvir o hino que será apresentado por nossos irmãos do coral. O hino que será apresentado será pelo coral feminino, Expressões de Jesus. Enquanto os irmãos se preparam para a apresentação, eu faço a leitura de alguns recados dos textos do boletim. Comunhão, Santa Comunhão em nossa sede. Teremos a Santa Comunhão em nossa sede no segundo domingo do mês de abril, dia 10, no início às 18 horas, e às 17 horas será a apresentação do coral. Todos os irmãos e irmãs que puderem, venham participar desse sacramento de grande valor para alimentar a nossa fé e o nosso espírito.
farei agora a leitura da mensagem sobre a forma que eu já mandei, antiga, obviamente, as ofertas. O título da mensagem é: a nossa igreja depende do apoio e da ajuda constante de todos os apostólicos. Estimados irmãos e irmãs, a nossa amada igreja depende dos apostólicos de todas as idades e de cada família apostólica, para que a mesma seja bem sucedida na missão de divulgar e promover o reino dos céus. Assim sendo, é oportuno e necessário que sejamos todos unidos numa só fé, numa só vontade de lutarmos em favor da obra de nossa igreja. São elevados os compromissos financeiros que temos e só podemos superar esta luta com o esforço de cada apostólico. No entanto, é preciso que contribuam com amor e com um firme propósito de manter a nossa igreja sempre atuante. Deus, o Pai, com seu Filho Jesus, nosso Salvador, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa confiam em todos os nossos irmãos e irmãs. Saibam que todos os irmãos e irmãs são da Igreja Apostólica, são frutos do sacrifício de Jesus, da Santa Vó Rosa. Portanto, façam o seu esforço, separem todos os meses a sua oferta especial, o seu dízimo, a fim de colaborar para manter a obra do Consolador. Embora a luta para manter a igreja seja grande, imenso também é o galardão de todos os que se esforçarem para levar avante a nossa igreja. Sejam persistentes nesta luta e confiem no poder celeste dos santos e anjos, pois com a ajuda desses santos gloriosos, a nossa vitória está garantida. Avante, povo apostólico, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e com o poder glorioso de nosso Santíssimo Deus e Pai Celestial, para a glória da Santa Igreja Apostólica. Tenham muita paz, saúde e bom sucesso em sua vida material e espiritual. Então está aqui, irmãos, um apelo a todos nós que somos beneficiados nesta Igreja Apostólica. Irmãos, a vida de muitos, tenho certeza, poderia dizer até de todos, mas de muitos, mudou muito depois que vieram para esta igreja. Nós não podemos esquecer isso. Não que estejamos pagando o que nós recebemos, ao contrário, queremos que mais pessoas tenham a mesma oportunidade que tivemos, porque alguém antes de nós estarmos aqui fez essa parte, por isso que nós tivemos essa grande oportunidade. E as bênçãos dos céus, irmãos, elas são ilimitadas. A única coisa que faz com que as bênçãos tenham sua limitação, se for o caso, é do mérito de cada um de nós. Por isso que esta igreja ensina, para que nós possamos ser bem abençoados, bastante, e tenhamos uma vida muito feliz nesta terra. É desejo do reino dos céus. Mas vamos assim nesta parte, irmãos, colaborarmos com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com o reino dos céus. Eu farei uma oração para a qual eu solicito gentilmente a reverência de todos, curva a sua cabeça, para consagrarmos a oferta ao reino dos céus. Oremos. Ó Jesus bendito, muito o Senhor tem esperado o momento certo para restaurar a tua igreja como havia prometido. E no presente fomos nós contemplados com essa grande honra de estarmos aqui reunidos sob a tua graça e na certeza da tua unção também. Portanto, queremos agora retribuir o amor que o Senhor tem dado a nós, provado a nós todos, com a instalação desta igreja, a restauração nos dias de hoje. Porém, não queremos só para nós, queremos compartilhar com tantos quantos desejarem, porque quanto mais fizermos pelo nosso próximo, sentir-nos muito felizes pelas tuas bênçãos que são recompensadoras. Por isso, este é um ato de amor e de carinho que nós temos ao dar as nossas ofertas e colaborarmos para que esta igreja continue avante com esta obra maravilhosa, que dando unção para todos e a oportunidade para quem quiser se consagrar e chegar até aos céus um dia. E assim sendo, pedimos que os senhores no céu, Santa Vó Rosa, Jesus, Maria Santíssima e todo o poder celestial, juntamente com o irmão Aldo, considere esta oferta consagrada ao reino dos céus, assim como nós assim já consideramos dedicada à obra que está aqui sob os nossos cuidados neste planeta, e que seja tudo de acordo com a tua santa e bendita vontade. Amém. Irmãos e irmãs,
As diaconisas passarão em seus lugares para recolher gentilmente a oferta de todos que tiverem o seu desejo e puderem contribuir nessa noite. E concomitantemente o coral irá apresentar um hino com o título Bondoso e Valente Coração. Santo irmão Aldo, mais querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Tua
tua mãe, Virgem Maria. Com muita alegria te guarda noite e dia, com poder celestial. Presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro.
orquestra o hino com o título Sem Ti Não Sei Viver.
irmãos agora fizeram esta parte, no aos céus, e iremos ouvir mais música apresentada pelo coral. E o hino será apresentado a seguir no título A Mais Linda Rosa. A
Amém? Caros irmãos, quero nesse instante agradecer muito e dizer que nós nos sentimos muito honrados com a presença de quem nos visita. É uma satisfação muito grande ter a sua pessoa entre nós e temos o desejo que se sinta muito bem em nosso meio e também fazemos um convite que esteja mais vezes, tendo o seu interesse, seu desejo de estar conosco. Isso para nós é uma satisfação muito grande. Que Deus, nosso Pai, Jesus e todo o Reino Celestial, como também Santa Rosa e Santo Irmão, te conceda todo o conforto que tem buscado e aqui possa encontrar aquilo que procure. Esse é um desejo nosso. Quero nesse instante também, irmãos, fazer a leitura de um recado constante do boletim, uma mensagem, e o título é Recado às Mães Apostólicas. Eu digo que criança é algo muito maravilhoso, irmãos, porque a criança tem a sua formação, sua personalidade, sendo formada paulatinamente, minuto após minuto, dia após dia. E aqueles pais, mães, ou mesmo aqueles que têm a responsabilidade de educar uma criança, sabendo fazê-lo, eu digo que é um tesouro que essa pessoa, que esse casal, depende das circunstâncias de cada caso, está construindo para si. Eu diria que é algo que não tem valor, humanamente falando, superior. Porque quando nós virmos lá no futuro um jovem, ou até mesmo um senhor já formado, e espelhando aquilo que fora quando criança, aprendeu quando criança, é uma gratidão muito grande, irmãos, para os pais que assim o fizeram, formaram aquela criatura, ajudaram a formar a sua personalidade, dar o seu caráter, moldar o seu caráter. Isso ocorre, como eu disse, paulatinamente. Não é criança, não é como ser humano, não é como uma chave que vira, já muda e passa a ser. Isso leva tempo, leva observações, e as crianças são muito inteligentes, irmão, são muito perceptíveis, elas percebem facilmente tudo o que se faz. Então, quando um pai vai falar para o seu filho não fazer determinada coisa, a prerrogativa que se parte é de que aquele pai também assim não o faz. Porque mais cedo ou mais tarde, aquela criança vai perceber que fala uma coisa para si e pratica outra. Então a sua palavra passa a não ter muita função. Esse é um problema sério, muitas vezes uma circunstância que no futuro a pessoa vira um pai e fala, nossa, meu filho é impossível, minha filha é impossível, não sei. Mas é reflexo muitas vezes, irmãos, de coisas lá atrás. No tocante a esta mensagem, diz assim, as nossas crianças precisam ser ensinadas a darem valor ao ambiente sagrado de nossas reuniões, da nossa igreja, prestando atenção às mensagens do Santo Irmão Aldo, aos hinos do coral, aos hinos também do inário quando a igreja canta, para que elas aprendam a dar muito valor às nossas reuniões, à nossa fé em Deus e em seus santos, além de nossa doutrina e disciplina. Portanto, não tragam brinquedos para suas crianças na hora da reunião, a fim de distraí-los. Acostumem as mesmas a darem valor às nossas reuniões. O respeito e o silêncio que devem ter para com a mesma será muito útil para o preparo espiritual de seus filhos, colaborando com a formação de jovens que serão muito úteis no futuro para o trabalho de nossa igreja. Mas é muito além disso também, irmãos, né? Isso é muito importante. O reflexo disso não se restringe apenas à igreja. Certamente moldando um filho, porque queira ou não queira, é responsabilidade do pai formar a personalidade de um filho. É com seu exemplo, é com suas palavras, enfim, vai moldando, a criança vai observando, e no futuro será muito gostoso o resultado desse empenho que o senhor pai, que a senhora mãe ou avó que cuida de uma criança poderá contemplar em sua vida. Trará muitos retornos muito agradáveis, podem ter certeza disso. E no tocante à igreja, isso também é primordial, para que a igreja continue no caminho correto que deve ser seguido. Agora eu falarei sobre uma outra mensagem, abordaremos uma mensagem, irmãos. Eu antes, porém,
gostaria de dar uma ênfase a um ponto que é a base da nossa doutrina apostólica. É a formação do Consolador nos tempos atuais. Quando Jesus, ao ver que seu ministério material, humano, terreno, chegava ao fim, ele viu que tinha muitas coisas a fazer e ele disse: eu enviarei o outro Consolador, porque tenho muito a lhes dizer. E quando esse Consolador vier, não falará por si mesmo, mas falará tudo o que haverá de aprender de mim. Foram essas palavras de Jesus, estão nas Escrituras, e hoje esta igreja prega exatamente isso. Como também pregar, Jesus ensinou que haveria um pastor por excelência, que nós entendemos certamente que é o nosso santo irmão Aldo. Muito bem. Esses pontos, irmãos, estão lá nas Escrituras registrados, e hoje nós compreendemos perfeitamente a importância desses santos. É claro, notável que todos acreditam, os cristãos, obviamente, aceitam as palavras de Jesus e sempre admiraram a sua sabedoria. Irmãos, vejam bem, Jesus viveu pregando, ele viveu 33 anos pelo que consta nas Escrituras, mas pregando, proferindo os seus ensinos, 3 anos apenas. É muito pouco tempo. 3 anos passa muito rapidamente. Então os irmãos imaginem o poder que estava com Jesus para que ele fixasse na mente humana e em todas as gerações que viriam futuramente aquela mensagem. Então é importantíssimo o ministério de Jesus. E nesses 3 anos, irmãos, ele ensinou muitas coisas. Ele deixou registrado muitas coisas. Então hoje nós temos que ser sábios para entendermos aquilo que ele escreveu há praticamente 2000 anos. Não podemos jamais ficarmos retidos apenas há 2000 anos, relembrando os fatos que Jesus ensinou apenas como uma história. Olha, Jesus falou isso, Jesus pregou isso, falou aquilo para o apóstolo. Foram coisas maravilhosas, ensinos profundos, que não foram única e exclusivamente para aquele povo. Foi para todas as nações que viriam surgir posteriormente. Pois o objetivo dele era salvar a todos quantos viessem a crer em suas palavras. Agora, o crer nas palavras de Jesus não é apenas relembrar o que ele realizou. Isso já é um ponto importante, indiscutivelmente. Naturalmente, as pessoas que têm a fé verdadeira, o primeiro ponto é exatamente isso: aceitar e crer e relembrar e reviver os momentos que Jesus viveu. Mas o importante também é aplicar na vida atualmente aquilo que ele nos deixou. Agora, por que ele enviou o Consolador, prometeu de enviar o Consolador? Porque ele sabia que com o decorrer do tempo, com a sua ausência material, física, dentre os homens, ele precisaria ensinar muitas coisas, como ele dissera, mas não lhe era permitido, porque foi ali a sua crucificação. Mas ele sabia que num futuro precisaria ter essa orientação, porque infelizmente, por natureza humana e também por influência de outro reino, muitas coisas tornar-se-iam diferente daquilo que ele queria que fosse. Então, certamente ele prometeu ao Consolador nos dias de hoje, que se cumpriu, como nós cremos, porque veio nos ensinar o que tinha que ser feito nos dias de hoje. E uma das coisas importantes e primordiais de nossa doutrina e de nossa igreja é a nossa disciplina. Irmãos, a disciplina apostólica, ela fora dada por Jesus no início, no princípio de nossa igreja. Em 1954, para os irmãos que possam se lembrar, havia um comportamento da sociedade como um todo aceitável, quer seja nas apresentações de roupas, de suas vestimentas, do seu caráter, dos seus valores morais. Havia uma outra estrutura social que infelizmente hoje não é com tanta facilidade que se encontra. No entanto, com o decorrer do tempo, muitas coisas, para algumas pessoas foram mudando, e infelizmente algumas coisas mudou-se muito na grande parte da humanidade. Deus nosso Pai, percebendo que pessoas, embora com muitas boas intenções, querendo acertar, irmãos, querendo ser perfeito, querendo agradar a Deus, querendo fazer a sua vontade, crendo na verdadeira mensagem de Jesus, mas infelizmente, por razões da vida, por influências de modas e tudo mais, foi perdendo um pouco e foi se levando, deixando levar por certos costumes que desagradavam a Deus. Um dos pontos importantes de haver o Consolador, como Jesus havia prometido, era exatamente isso, porque ele teria uma pessoa entre nós que fosse
tão santificada ao ponto de ele, Deus, ou ele, Jesus, como eu estava dizendo, poder conversar com esse ser humano, mostrar para esse ser humano que como deveria ser a vida de um apostólico, de um verdadeiro filho de Deus. E, portanto, a Santa Avó Rosa, ao instaurar a Igreja Apostólica, voltando um pouquinho lá no tempo, que na realidade não fora o bispo e a irmã Odete, como todos sabemos, que formou a Igreja Apostólica inicialmente, e a Santa Avó Rosa passou a fazer parte da direção. Naquele instante, muitas coisas tinham alguns costumes e tal, que não era tão importante, que não era propriamente erros, pecados, que foram sendo, por exemplo, bater palma nos cultos de nossa igreja. No início, havia o hábito de bater palmas nas reuniões, melhor dizendo. Bater palma durante a reunião ou tal. Com o tempo, aquilo foi retirado da nossa igreja. Eu estou falando isso para os irmãos verem como que é a sabedoria divina entre os homens. E naquele momento, por um tempo, batia-se palma, que eu me recordo disso. Chegou um momento que Jesus percebeu que a igreja estava bem avançada em seu conhecimento, aceitando a doutrina, e mostrou para a direção da igreja que não fazia muito sentido bater palmas, por exemplo, para Jesus, durante o culto. Que aquilo não agregava à santificação das pessoas. E outros costumes que alguns tinham, mas que não era pecado, isso no comecinho da nossa igreja, bem no princípio. Mas eu estou querendo dizer isso para realçar outro ponto importante. Uma coisa que essa igreja teve desde o início foi aprender a crer, não só acreditar, mas crer, temer, respeitar os santos que Deus criou. Maria Santíssima e os apóstolos, enfim. Outra coisa também que foi instituída na nossa igreja foi a disciplina. Por quê, irmãos? Porque a disciplina é o alicerce de toda a igreja que viria a nascer, surgir e se formar, que já estava existindo, obviamente, mas que se formaria é a base. Porque havendo essa disciplina, daria condições de Deus, nosso Pai, através de Jesus, confiar nesse povo e confiar a esse povo a grande honra de representá-lo entre nós. Porque certos princípios, embora humanamente aceitáveis, não era aceito por Deus. E Deus, sabiamente, através da Santa Avó Rosa, foi implementando a nossa disciplina. Ora, a Igreja Apostólica tem como estrutura esse ponto. Jamais poderemos abrir mão desse alicerce. Jamais poderemos interpretar de formas diferentes o que fora ensinado para nós. A Igreja Apostólica existe nas condições que ela existe hoje, é graças a esse ponto fundamental. É a disciplina, irmãos. Não atenham a disciplina como uma dificuldade, como um capricho. Não. Ela procede, a existência dessa disciplina procede. E isso que vai dar uma credencial a você, a senhora, o senhor, a mim, a todos nós, de quando clamarmos por Deus, Deus ter a certeza que está ali um seu filho, porque está preservando a sua alma, está preservando o seu corpo da influência do pecado, está preservando a sua santidade, a sua consagração. É para isso que existe igreja, não é para santificar. Se for para cada um viver como queira, olha, irmãos, só falar em Jesus, eu digo que é um grande ponto, importante, sem dúvida alguma, mas não é suficiente para santificar. A santificação vem através de um bom proceder. Então aqui está uma base fundamental da Igreja Apostólica, a disciplina. É o alicerce de tudo que nós vemos nesta igreja. Foi em função do aceite que a igreja teve por a disciplina e pôr em prática em seu viver, que foi sendo concedido sabedoria para o povo apostólico. Nós entendemos o porquê da Santa Avó Rosa, entendemos muitas coisas que Jesus tinha para nos dizer e que foram ensinadas e são ensinadas na nossa igreja. Então, isso é ponto fundamental. Assim diz a mensagem dessa semana. O nosso santo irmão Aldo nos deixou um ensino precioso sobre a disciplina de nossa igreja para que o Filho de Deus honre-a de sua maneira justa de proceder e de se apresentar, de falar e de tratar bem o seu semelhante. O que é disciplina e qual é o valor para a nossa igreja? A disciplina são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja ela religiosa ou não. A disciplina não é exclusividade de uma igreja, mas sim de toda a nação, como está dizendo, é verdade. Sem ordem e disciplina não pode haver um progresso em nenhum setor da vida humana.
Ela é a base fundamental de um lar, de uma igreja que queira pertencer ao reino dos céus e pregar o evangelho de Jesus. Foi por isso que Jesus exigiu, através da Santa Tábua Rosa, que a nossa igreja tivesse uma perfeita disciplina e que seria complemento de sua doutrina. A doutrina são os ensinos, são o conhecimento, e a disciplina é o comportamento, é a regra que se tem. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à igreja por Jesus e que nos convém e nos é útil para termos um perfeito funcionamento da igreja, como organização religiosa, que em tudo deve representar o reino dos céus, de Deus e de sua justiça. Entendem, estimados irmãos e irmãs, que é a perfeita observância dos preceitos de normas que foram impostos a esta igreja, que garantem toda a proteção e virtude de Deus, nosso Pai, e de seu Santo Espírito, como também de Jesus, através da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Alto. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica que queiram gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece e todas as bem-aventuranças do testamento de Jesus, nosso Senhor, e das bênçãos da Santa Vó Rosa, do nosso Espírito Consolador e do nosso Santo Irmão Alto. As ordens da nossa igreja são salutares, fazem bem, edificam uma pessoa, tornando-a uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola, na igreja. Todo o bom costume e boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exageros, com respeito às ordens de Jesus e da Santa Vó Rosa. Só traz honra para qualquer pessoa, de ambos os sexos. A Santa Vó Rosa ensinava o seguinte: uma pessoa é conhecida pelo seu andar, pelo seu falar e seu trajar, porque o exterior reflete o interior. Ou seja, se é uma pessoa briguenta, encrenqueira, por mais que ela queira falar em paz, dar um conselho de paz, passar sossego, tranquilidade, ela não consegue, porque a própria atitude dela já reflete o seu interior. Então fica incoerente. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: um dos pontos importantes que a mensagem de Jesus, através das palavras de Jesus, chegaram até hoje, passando praticamente por 2000 anos, foram graças a alguns fatores importantes. Uma, que ele era o próprio Filho de Deus e todo o poder estava com ele. Sabedoria, sem dúvida alguma, mas também, irmãos, também, muito importante, foi o que ele viveu. Ele viveu exatamente aquilo que ele pregou e ele pregava exatamente aquilo que ele vivia. O seu modelo de vida, seu exemplo, foi fundamental para que as suas palavras pudessem ter valor. Então, nós apostólicos, irmãos, temos que ter essa sabedoria. Então, está dizendo aqui, prosseguindo, a mensagem diz assim: as ordens que são ensinadas ao nosso povo sobre evitar ambientes que não têm boa moral e não ler e nem ver tudo que desperta a malícia, o crime, o roubo, o adultério, a indecência, o Filho de Deus deve acatar, esses são esses ensinos, para não se contaminar e nem corromper a sua alma e de sua família. São Paulo ensinou aos seus seguidores o seguinte: nem tudo o que dizem ser útil me convém, mas sim me convém fazer a vontade do Senhor. E nesses dias, o que devem dizer os apostólicos? Nem tudo o que existe neste mundo, que se fala, que se vê, que se ouve, não me convém, mas sim me convém obedecer a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a minha igreja, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Alto. Eis um resumo das leis disciplinares da Igreja Apostólica instituída por Jesus através do Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Apresentação feminina. O comprimento das saias e vestidos das irmãs é de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Meninas menores de 9 anos, porém, podem utilizar um vestido cobrindo os joelhos. As roupas não podem ser transparentes, justas, decotadas, coladas ao corpo ou abertas, expondo parte de seu corpo. As irmãs apostólicas não utilizam
blusas sem mangas, mini blusas, calças compridas, shorts, biquínis e maiôs. Eventualmente, se no trabalho é obrigada a utilização de uniforme fora do padrão apostólico, esse deve ser utilizado somente no local de trabalho. Os cabelos podem ser cortados, desde que se mantenham cobrindo os ombros. Não devem utilizar tintura colorida, diferente da cor natural de seus cabelos. Não usamos franjinhas repicadas ou penteados extravagantes. As unhas devem ser aparadas e tratadas com o uso de esmalte incolor ou a cor da pele. Não usamos coloridos decorados. Também só utilizamos aliança de casamento e anel de formatura, não usamos joias. Na face é permitida somente a utilização de elementos de tratamento corretivo, desde que seja da cor da pele. Não usamos batons, sombras e bases exageradas. As sobrancelhas não devem ser retiradas totalmente, podem ser aparadas. Os calçados não devem ser saltos exagerados que comprometam a postura. Agora, sobre a apresentação masculina. A roupa dos irmãos deve ser de apresentação clássica, ou seja, não podem ser justas, coladas ao corpo e nem conter estampas exageradas. Muito cuidado com as cores extravagantes. Os homens não utilizam shorts, nem calção e nem ficam sem camisas ou camisetas. Sem camisa, sem camiseta. O uso de bermudas cobrindo os joelhos somente é permitido para pessoas que precisam usar no trabalho, por exemplo, da pesca. A camisa sempre é utilizada por dentro da calça abotoada. Os cabelos dos homens devem ser aparados, não podem ser repicados ou espetados e nem possuir cortes exagerados ou tendenciosos. Não usamos costeletas compridas e nem barba. Não fazemos uso de joia, apenas aliança e anel de formatura, também os homens e as mulheres. Vícios e jogos. Aos apostólicos não é permitido o uso de bebidas alcoólicas, fumo, jogo de azar ou qualquer outro tipo de vícios. Televisão, internet e redes sociais. O apostólico deve ter sabedoria para evitar tudo o que mundaniza os bons costumes. Muito embora os meios de comunicação sejam essenciais nos dias atuais e as pessoas são livres para buscar as informações, somos ensinados a não participar de rodas de conversa e fofocas que denigrem a imagem de nosso semelhante, bem como ter bom senso, sabedoria para utilizar a internet em pesquisas, treinamento, desenvolvimento, conhecimento e informação. Não recomendamos assistir a filmes ou seriados e nem ir a cinemas. Eu gostaria de fazer uma pausa, irmãos, em relação à internet, por exemplo, e redes sociais. É um assunto importante, não só para nós apostólicos, naturalmente também o é, mas para a sociedade como um todo. A internet, como todos sabemos, ou grande parte tem o conhecimento, ela tem um alcance ilimitado, podemos dizer. O que se quiser pesquisar, tem ali. Para o bem, tem muita coisa boa. Hoje em dia, dá para fazer curso, tantas coisas interessantes, até mesmo conhecimento, reportagens. Hoje nós podemos conhecer como é que é determinados países que jamais teremos oportunidade, talvez, de estar lá um dia, ou lugares de acessos quase impossíveis para nós. Muitas vezes no fundo do mar tem reportagens sobre isso. Enfim, tem uma infinidade de coisas boas a serem vistas, serem presenciadas. Mas também, irmãos, existem coisas perigosíssimas. Aos pais que têm crianças, não é proibi-los, porque o mundo está aí, irmão. O importante é ter sabedoria, como diz aqui a mensagem. Nós fomos bem instruídos para sabermos distinguir o que é bom, o que é bom e o que não é. Então, muitas vezes, os pais tenham cuidado em deixar seus filhos muito de acesso liberado para a internet, porque muitas vezes podem estar sem querer buscando uma coisa, porque a internet é assim que funciona, né, irmãos? Creio que grande parte sabe. Você digita um texto, uma frase em determinado software lá de busca, e vai aparecer uma lista, uma infinidade de coisas que contém aquele texto ou que está relacionado. E muitas vezes pode trazer coisas inconvenientes. Existem filtros que o pai pode colocar e não autoriza a apresentar uma busca, trazer coisas inconvenientes. Então existe lá uma opção que se possa colocar.
Porque muitas vezes a criança, até sem querer, sem noção, passa a ter acesso. E muitas vezes pode criar sérios problemas para aquela criança. Isso tem dado problema, inclusive, para pessoas fora desta igreja apostólica. Outra coisa também, oriente seus filhos, sejam jovens. Isso é uma orientação que eu dou, porque eu tenho experiência em algumas referências que eu tenho, particulares, de convívio com a informação, de que muitas vezes a postagem ela é feita dando detalhes da sua vida particular, coisas pessoais. Isso é perigoso. Pode servir de instrumento, de meios de outras pessoas de má intenções prepararem uma cilada para a sua família, para aquele jovem, para aquela jovem, porque o mal nunca se apresenta como ele é de fato. Muitas vezes algum rapaz ou uma pessoa maldosa, seja ele de qualquer idade, pode postar ali uma foto de um jovem bem apresentável, de uma jovem também, depende dos seus objetivos, que não é a realidade. E aquele outro jovem começa a se encantar com aquilo, começa a compartilhar informações, começa a adquirir uma confiança tão grande naquilo que ele está vendo ali, que fica imaginando como se for uma moça, seu príncipe encantado. E começa muitas vezes a dar informações, e ele está ali recolhendo informações suas, pessoais. Há casos seríssimos, irmãos, e inclusive com pessoas de idade, pessoas de mais idade, que pessoas não têm a percepção de que o mal está ali escondido por trás. Então fique atento, principalmente jovens e pessoas muitas vezes que não têm tanta maldade. Muitas vezes na sua ingenuidade, na sua simplicidade de ser, podem cair numa cilada. Então a internet é uma coisa muito útil, mas existem algumas pegadinhas, algumas ciladas que é perigosa. Então é um cuidado que os pais devem ter, orientar os seus filhos, e muitas vezes, não é claro, proibir, não tem sentido, irmãos. O apostólico não tem esse consenso essa aceitação de proibir, é proibido. Na igreja nunca foi proibido. O que é feito, sempre foi feito, é orientado, mostrado o porquê das coisas, conscientizando. Aí sim, a própria pessoa tem que ter a sabedoria de falar, não, isso não me interessa, e ela por si mesma não prosseguir naquilo, porque já tem conhecimento e sabedoria. Porque quando se proíbe uma criança, somente um adolescente com uma certa idade, proíbe, e não lhe explica, não lhe convence, assim que tiver a oportunidade ele vai fazer escondido ou tentar fazer, e vai seguir caminhos errados. A chance é muito grande. Ao passo que se tiver conhecimento, consciência, se eventualmente alguém lhe convidar para qualquer coisa, não precisa ser só pela internet, vai ter sabedoria de falar, isso não me convém, não me interessa. Então, irmãos, é um ponto importante que hoje está muito exposto para todos o recurso, mas tem sabedoria. Em relação às músicas, a Igreja Apostólica possui repertório próprio de música sacra, dedicada a Deus e aos seus santos. Não é permitida a influência de estilos musicais nas músicas apostólicas, bem como não as utilizamos em nosso viver. Para os estudos são utilizados músicas clássicas e sacras. Alojamentos. Os apostólicos, quando se reúnem em festa ou comemorações, não podem ficar misturando homens e mulheres no mesmo ambiente para passar a noite. Devem ser alojados em lugares distintos e separados. O namoro. Esse compromisso deve ser contraído entre apostólicos e ser um compromisso de responsabilidade e não para passar o tempo. Deve ser um período para se conhecerem, se entenderem e se planejarem juntos o seu futuro. Precisam se comportar com honra e respeito em nossos templos, na rua, na casa dos pais, enfim, onde estiver, né, irmãos? Não podem se ajuntar ou morarem juntos antes do casamento oficial. Esta obediência lhes trará a honra e muito mérito diante de Deus e dos seus santos. E também lhes serve como uma armadura na sua defesa contra todos os ataques do mal. Porque certamente, sendo um apostólico fiel, a Santa Rosa, o Santo e o Anjo vai estar ali ao seu lado te protegendo. Aí está um apelo a todos. Sejam fiéis e obedientes à nossa disciplina. Pratiquem-na em seu favor, aliás, em seu viver, se querem ter saúde, serem felizes e bem-aventurados e bem-sucedidos em toda a sua jornada de sua vida aqui na terra e ter o direito à eternidade como filhos de Deus. Nós apostólicos aprendemos que viver eternamente no reino dos céus é o desejo, é o ápice. Mas também, irmãos, todos queremos ser felizes enquanto aqui vivermos.
E tenho certeza, Jesus quer te fazer feliz. Foi por isso que ele sofreu na cruz. Foi por isso que ele deu a sua vida por nós, para que vivêssemos já neste mundo felizes. Então, que sejamos felizes, irmãos. Aqui está a receita certa para a felicidade. Então está aqui o ensinamento. Desejamos que todos os irmãos observem isso, façam valer em sua vida, para que alcancem seus desejos. Rapidamente passarei a mensagem aos irmãos que ainda não são batizados. Esse é o título da mensagem. Mensagem do nosso santo irmão Aldo, extraída do boletim do dia 22 de março de 2012. Estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, falo aos corações dos que frequentam a nossa igreja e ainda não se decidiram entregar-se inteiramente a Jesus e a Santa Vó Rosa para que procurem o batismo. Compreendam que seu espírito veio dos céus, foi criado por Deus para habitar o seu corpo e estar unido a ele em seu corpo, alma e espírito. Também para ser fiel, dedicado em tudo ao Pai Celestial, como filho legítimo, e viver na terra uma vida consagrada ao bem, à justiça dos céus, para contar sempre com o amparo dos seus santos e anjos e desfrutar toda a bem-aventurança prometida no Evangelho de Jesus. No entanto, precisam se decidir e se dedicar inteiramente a Deus, a Jesus e a Santa Vó Rosa, submetendo-se ao batismo com o firme propósito de ser fiel até o fim de sua jornada na terra. Essa decisão é um passo muito importante, pois é uma prova de seu amor a Deus, o Pai, e a manifestação de sua vontade em servi-lo e amá-lo de coração, e de reconhecê-lo como seu Pai e Criador, bem como a confirmação de estar bem disposto a morrer para o mundo de pecado e viver somente para Deus, para Jesus e para a Santa Vó Rosa. Prezados irmãos e irmãs, tomem essa decisão ainda hoje, não deixem para depois. Assim está recomendado nas Escrituras. Hoje é dia de salvação, e ouvires a sua voz, que é a voz de Deus, o aceite todo em seu coração. Jesus e a Santa Vó Rosa estão com seus braços abertos, prontos para tomar conta por inteiro de sua alma e torná-los felizes e abençoados. Façam a sua ficha de batismo e venham batizar-se no batismo próximo, no próximo mês de maio, conforme temos anunciado em cada reunião e em cada boletim. O batismo será realizado no sábado, dia 7, e os irmãos e irmãs do interior e de outros estados devem chegar à sede na quarta-feira, dia 4 de maio, e devem falar com o responsável de viagem para orientá-los sobre a viagem. Principalmente os irmãos que moram longe poderão assistir lá as reuniões nesse dia. E os que também moram mais perto, que puderem, podem lá fazê-lo. Aos que quiserem vir apenas para participar da festa do batismo, indique logo o seu nome ao responsável de viagem, pois temos que organizar a viagem de todos os irmãos e também organizar os alojamentos. Irmãos, está aqui uma mensagem complementar à outra que precedeu sobre a disciplina. A Igreja Apostólica, ela nos ensina a reconhecer todo o poder dos céus, como eu disse inicialmente na mensagem. Aprendemos a crer nos santos, no poder que eles têm, na importância deles como servos de Deus, porque Deus é perfeitíssimo. Ele sempre reconheceu aqueles que fizeram tudo por ele. Deus não abandona a criatura humana. Então nós aprendemos a crer nos santos porque eles foram importantíssimos para que ele, Deus, pudesse ter a sua obra aqui nesta terra. Então, e muitas coisas mais que nós aprendemos nesta igreja sobre a nossa santificação, ela é um grau que vai acontecendo paulatinamente, dia após dia, no nosso viver. A observação, preservando a nossa alma, irmãos. Porque é isso que faz a criatura ser filho de Deus. É reconhecer a importância, isso que é a verdadeira fé. É respeitar aquilo que aqui aprendemos. Portanto, irmãos, o horário já está se esgotando. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Pensem com carinho nesta parte sobre o batismo, aqueles que ainda não são, compreendendo a nossa doutrina, tendo em seu coração a decisão de ser apostólico. Será muito valioso para si essa decisão, mas fica ao seu critério. Abraçar essa causa é importante, mas tem que ser com a decisão segura, que está servindo a Deus, e assim será bem-aventurado. Quero agradecer também ao trabalho do coral, pela apresentação, com certeza o preparo desses hinos maravilhosos, muito belos apresentados.
e também aos obreiros que nos ajudaram na realização desta reunião desta noite. Muito obrigado a todos, agradeço em nome do Reino dos Céus, de todos os seus santos e também da direção da igreja. Irmãos, eu convido a todos a se colocarem em pé para encerrarmos esta reunião com uma oração. Quero fazer um aviso que esqueceram uma chave no banheiro feminino. São 2 chaves, estão numa argolinha. Então os irmãos podem procurar a nossa irmã diaconisa aqui, assim que for possível, que está aqui com ela. São 2 chaves. Vamos orar, irmão, em reverência, oremos. Ó Deus, nosso Pai eterno, muito amaste a criatura humana, a tua criação, não obstante ao teu amor no reino dos céus, mas também fizera materializar-se entre nós com a vinda de Jesus, teu Filho. É o que o Senhor tinha de melhor para nos dar e nos deu com muito amor e carinho, e nós podemos sentir em nossa alma a importância deste ato do Senhor, como também o de Jesus, nosso Senhor. Agradecemos também ao Jesus, nosso Senhor, por ter aceito essa grande missão e gloriosa, como também a Santa Mãe Maria Santíssima, de gerar em seu ventre o Filho de Deus Altíssimo, como também nos dias de hoje temos a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e também agradecemos a todos os apóstolos e profetas que serviram a Deus nesse tempo, que cada um do seu tempo, para nos trazer até hoje o conhecimento sobre a verdade. Querida e Santa Vó Rosa, hoje, nos dias atuais, a senhora à frente desta igreja, responsável por nós, pela formação espiritual de nós perante Deus, agradecemos a tua presença e o teu ministério mais uma vez. Rogamos a Senhora nesse instante que nos dê as tuas bênçãos, as bênçãos que são dos céus e estão pertinentes ao Filho de Deus, que a Senhora nos conceda. Quem sabe dentre nós há alguém, algumas pessoas que estejam passando por alguma dificuldade e possam ter nesse momento ou ao longo da sua vida as tuas bênçãos e a solução dos seus problemas, porque sabemos que para Deus não há limite para o poder se manifestar, tudo é possível, porém a justiça dele impera sobre tudo. Há o mérito, a necessidade, enfim, há razões importantes para que tudo se dê. Por isso nós suplicamos, é um desejo nosso, não só para nós, mas que também as tuas bênçãos recubra todos aqueles que estão buscando a verdadeira fé. Entre nós apostólicos, aqueles que ainda estão começando a conhecer o nosso trabalho, a nossa pregação, que possam ser beneficiados desde já com as tuas bênçãos, com a tua unção, querida e Santa Vó Rosa, que possa entender perfeitamente a tua missão nesta terra como Espírito Consolador. E assim sendo, a nós que estamos aqui nesta reunião, agradecemos pelas bênçãos que tem nos concedido. Dê a nós todas as tuas bênçãos no transcorrer desta noite, para os nossos lares que estamos nos dirigindo, que acompanha cada um de nós, como rogamos também por esses que estão aqui representados nesta caixinha de pedidos de oração. Se assim o fizeram, ou pediram para que alguém o fizesse, colocando o seu nome nesta caixa de pedidos de oração, é porque tem fé, esperança em conseguir algo para si. Que a Senhora, querida Vó Rosa, possa, em nome de Deus e de todos os santos dos céus, conceder a essas pessoas as tuas bênçãos e atender aos seus pedidos, porque a justiça divina impera em nossa vida e também no reino dos céus. É um desejo nosso, porque nós amamos ao nosso próximo sem mesmo conhecê-lo, mas queremos o bem de todos. E assim suplicamos, pelo nosso amor que sentimos e o carinho que a Senhora nos ensinou também a ter juntamente com Jesus, por todos que nos conhecem e até mesmo aquele que nós não tivemos ainda a oportunidade de conhecer, que sejam alcançados pelas tuas bênçãos. Querida Santa Vó Rosa, dê a nós todos, ao todo o povo apostólico, as tuas bênçãos, e rogamos por todos aqueles que buscam em seu coração a verdadeira fé em Jesus, nosso Senhor, e Maria Santíssima, e ao reino dos céus sejam também alcançados por estas bênçãos. Amém. Pode Senhor a todos e a todos os irmãos e irmãs. Até amanhã. Muito obrigado.